Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial na medicina, com a Carolina Horta Andrade, pesquisadora, líder do Laboratório de Planejamento de Fármacos da Universidade Federal de Goiás e colaboradora do Instituto de Biologia da Unicamp. Seja muito bem-vinda ao programa. Olá, Joel. Olá, pessoal. Boa tarde. Carolina, você coordena uma pesquisa que fala da utilização da inteligência artificial para identificar medicamentos com potencial de ação contra o parasita da malária. No início da pesquisa, qual foi a sua principal preocupação? A principal preocupação é identificar novos tratamentos para a malária, né? Então, a malária causada em humanos, principalmente por duas espécies do parasito, Plasmodium falciparum, que tem vários fármacos, vários medicamentos utilizados, são utilizados inclusive em combinação de fármacos para o tratamento, e a malária causada pelo Plasmodium vivax, que é o mais prevalente aqui no Brasil. Essa outra espécie praticamente não tem nenhum medicamento que consiga tratar eficazmente essa doença. Então, o nosso foco principal é buscar tratamentos para a malária vivax. Buscar uma solução para a malária no nosso país. O nosso outro convidado é Otávio Cabral Marques, professor de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, Otávio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Joel. Bom dia, Carolina e todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, viu? Você é um otimista em relação à utilização da inteligência artificial na medicina, Otávio? Muito, Joel, porque ela ajuda a acelerar, assim, absurdamente as abordagens que a gente tem, por exemplo, no âmbito dos fármacos. Tem um termo que a gente usa que é reposicionamento das drogas. E hoje a gente tem um volume de dados absurdos assim para poder entender a resposta imunológica a um patógeno, entender que vias o sistema imune, por exemplo, responde a um determinado micro-organismo, né? Seja um protozoário, né? E outros, bactérias, seja um vírus. Então, a gente conhecendo bem, através desses dados, a gente consegue acelerar esses tratamentos. Então, com doenças assim que matam milhões de pessoas anualmente, então essas ferramentas a nosso dispor vão nos ajudar muito a acelerar. Em resumo, ela vai ajudar a fazer um diagnóstico mais preciso? Mais preciso, porque, veja, o cientista, ele, pela experiência dele, por juntar alguns dados, a gente consegue chegar a alguns padrões conservados na resposta. Mas se a gente tem ferramentas, Joel, a nosso dispor, que nos ajudem a reconhecer esses padrões de uma forma muito mais potente, então isso facilita muito. Então a inteligência artificial faz isso. Não dá para viver mais sem ela, Joel. É que nem algumas décadas atrás o pessoal pensava, transgênico, não vai usar transgênico, foi aquele debate, aquelas coisas. Hoje o transgênico se espalhou aí. A inteligência artificial, assim, só fazendo analogia, não é a mesma coisa, obviamente, mas está entrando e é impossível a gente viver sem ela, sabe? Com esse exemplo que você deu do histórico dos transgênicos, eu queria repercutir com a Carolina. Carolina, você sentiu ainda uma resistência na utilização da inteligência artificial na saúde? Com certeza, principalmente no início, né? Eu trabalho com inteligência artificial nessa área de busca de novos tratamentos desde 2010. E principalmente no início, né, quando eu fundei meu laboratório aqui na UFG, as pessoas, em geral, inclusive os pesquisadores, muito céticos com a utilização de inteligência artificial nessas pesquisas, né? Hoje em dia ainda tem, mas eu acho que as pessoas já estão entendendo um pouco mais esse valor, de fato, como o Otávio falou, exatamente isso. A IA
vai justamente acelerar essas pesquisas que demoram 10 a 15 anos para que um novo fármaco chegue ao mercado. A IA tem esse potencial de analisar esses dados, né, de maneira muito eficiente, propor novas moléculas, identificar novas atividades, né? Então, é algo que realmente está revolucionando a indústria farmacêutica mundial. Falando na indústria farmacêutica mundial, o mercado mundial de inteligência artificial para serviços de saúde deve crescer mais de 37% por ano e chegar ao valor de mais de 187 bilhões de dólares até 2030, segundo a estimativa da Prudence, que é uma empresa de pesquisa de mercado. É um número expressivo, Otávio. É um número bem expressivo, Joel, mas é o mercado, né? Eles percebem onde é que está o filão, né? A oportunidade, e veem que essas ferramentas estão sendo muito bem absorvidas. Não que elas, assim, como tudo que entra de novo no mercado, exige da gente renovação, aprendizado, criam novos empregos, novas oportunidades, e a inteligência artificial está fazendo isso, está mudando a forma da gente trabalhar. Joel, por exemplo, aqui no laboratório de pesquisa, onde eu tenho aqui na USP, que a gente trabalha com os alunos, a gente tem um volume de dados, a gente chama dilúvio de dados. A gente vive hoje um dilúvio de dados. O mundo, surgiram tecnologias que a gente chama High Throughput Sequencing. Por exemplo, algumas décadas atrás, para fazer o projeto Genoma Humano, o ser humano precisou de diversos laboratórios, vários pesquisadores trabalhando de 10 anos. Hoje você faz em poucos dias o genoma de várias pessoas e vem um volume absurdo de dados, não só de um indivíduo, mas que a gente precisa comparar milhões de indivíduos. A nível de genômica estrutural, mas também, às vezes, a gente precisa comparar como que o corpo está respondendo a determinado patógeno. Humanamente impossível sem a ajuda dos computadores, né? Então, a inteligência artificial é uma evolução das ferramentas analíticas que a gente tinha. Tem alguns softwares, por exemplo, R, que chama. Quem o pessoal que é da programação sabe bem disso, da estatística, da matemática, que a gente precisa do R. Então, o R já incorporou algumas aprendizagens de máquinas, assim, para poder, que é uma forma de inteligência artificial também, para poder encontrar os padrões, e isso está evoluindo, está indo para diversos âmbitos. Então, é impossível, Joel. Hoje em dia vai assim, avassaladora a velocidade e como isso vai ajudar a gente, sabe? Carolina, esses números te surpreenderam? De forma alguma, né? O que a gente tem visto nessa tendência mundial, né, do uso da IA em todos os setores, inclusive na área da saúde, né? Na área específica farmacêutica, também esse número é muito expressivo em termos de não só de investimento, mas de número de startups que têm crescido ou surgido e crescido nessa área de utilização de IA, aplicação de IA para a descoberta de fármacos. Então, todas as grandes indústrias farmacêuticas ou já têm seus próprios laboratórios de pesquisa computacional usando IA, ou contratam essas outras startups para estarem, então, desenvolvendo esses projetos de forma a acelerar suas pesquisas. Então, realmente é uma tendência mundial. O uso da inteligência artificial pode auxiliar na democratização e no acesso à saúde para todos? Com certeza, né? Então, essa é uma das grandes facetas da IA, né? Trazer essa democratização não só da ciência, mas também da saúde para todos, né? Então, eu acredito muito que a IA está revolucionando o mundo e é como o Otávio falou, não tem como voltar para trás. Hoje, daqui para frente, né, a IA está permeando todos os setores e a saúde é um deles. A inteligência artificial com acesso à saúde para todos, a democratização dela, Otávio, é uma conquista. Isso deve chegar logo? Já chegou, já está chegando aí, né? Tá chegando, porque vamos pensar esses volumes de dados. Às vezes nem nós, cientistas, tínhamos condições de fazer as análises desses dados, sabe, Joel? E hoje a gente já está ficando... eles estão ficando muito mais acessíveis, esses dados, muito mais acessíveis aos cientistas, que, por sua vez, a IA ajuda a chegar naquilo que a gente chama na tradução dos conhecimentos para a comunidade, para
para o senso comum, para as pessoas de uma forma geral. Agora, eu acho que uma coisa, Joel, que é fundamental a gente alertar, que algumas pessoas preocupadas, perda de emprego, isso, etc., o mundo sempre passa por essas revoluções periodicamente, sempre que uma nova tecnologia surge. Mas elas surgem e nos ajudam muito. Por exemplo, se a gente for para o campo da Revolução Industrial, a produção de alimentos em grande quantidade, com o crescimento da população, a demanda do avanço da tecnologia é fundamental. Agora, é importante que a gente traga a questão da ética, sabe, Joel? Do bom uso, que em tudo que a gente faz, né? E tudo pode ser usado, é neutro, né? Pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Então, acelera para todos os lados. Então, é importante... Você lembrou um aspecto importante, Otávio, a ética. Esse movimento negacionista, que nos acompanha desde a pandemia, né, pode prejudicar o avanço da inteligência artificial no país? Para eu responder, Carolina? Fique à vontade, os dois. Pode ir, pode seguir, Otávio, depois eu continuo. Tá bom, se quiser, por favor, ladies first, né? Pode ir. Não, pode. Assim, negar a ciência, seja o partido que fosse, o indivíduo que tiver contra a ciência é um retrocesso assim incomensurável, porque a ciência é uma das maiores aquisições que nos protege, que deu qualidade de vida. Hoje, graças à ciência, nós estamos aqui cheios de saúde, fortes, recuperados de problemas que, se não fosse o avanço da ciência, a gente não estaria nem aqui. Nós seríamos grandes idosos, né? E hoje a gente está aqui com 40, 50, 60 anos, cheio de perspectiva de vida para fazer um monte de coisas ainda, profissionalmente falando, fisicamente falando, de atividades, e sem isso a gente não estaria aqui. Negar a ciência é racionalidade absurda, né? Carolina. Assim, o movimento negacionista que escalou, né, na verdade ele sempre existiu, né, escalou muito com a pandemia, com essa polarização muito aqui também no Brasil, né, então o que a gente vê é o que já existia aumentou, por exemplo, o movimento negacionista com relação às vacinas, isso sempre existiu, no mundo inteiro, né, mas aqui no Brasil chegou, na minha opinião, no extremo, né, num ponto assim muito crítico, perigoso, né? Com relação à IA, o de profissionais da área de saúde também, né? Exato, não só profissionais da área de saúde, pesquisadores também. Tá? Então isso é muito sério, é muito sério. A gente fica, como pesquisador, eu fico assustada, muito assustada. Mas com relação à IA, né? Eu acredito nessa mesma linha, entendeu? Então, o negacionismo sempre vai existir, vai tentar, de alguma forma, né, poluir ali aquele avanço ou reduzir aquele avanço, mas eu acredito, né, na ciência com ética, com qualidade, e que a ética sempre vai vencer. Então, eu tenho... Vai ser um grande desafio para a ciência a partir de agora, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Banco Mundial e Consórcio Regional impulsionam iniciativas de segurança hídrica no Nordeste do Brasil. Sindrônio Henrique, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O Banco Mundial, em parceria com o Consórcio Nordeste, entidade que reúne os 9 estados daquela região do Brasil, quer construir uma agenda robusta para lidar com os desafios de segurança hídrica. A especialista sênior do Banco Mundial em Gestão de Recursos Hídricos, Paula Freitas, relatou como a iniciativa terá impacto. Essa parceria ela tem como objetivo apoiar na mobilização e organização de uma série de eventos que possibilitem os estados do Nordeste a trocar experiências e conhecimentos, além de refletir sobre as boas práticas e inovações nacionais e internacionais. Possibilitará também discutir desafios comuns regionais e identificar uma agenda integrada de ações que podem dar subsídio a um programa de segurança hídrica que permita aproveitar a economia de escala e fortalecer a integração interestadual. O Brasil abriga 12% de toda a água doce do mundo. Porém, sua distribuição não é homogênea pelo território e não atende plenamente às necessidades demográficas de cada estado.
os impactos econômicos e sociais dessa realidade, em especial no que diz respeito ao acesso à água no Nordeste, uma região que sofre com a seca, são expressivos. Paula Freitas ressaltou haver desafios e oportunidades. Muitos estados da região enfrentam problemas semelhantes de segurança hídrica e dependem cada vez mais de recursos compartilhados entre si, que precisam ser coordenados de uma forma integrada. Na sua maior parte, a região Nordeste conta com um regime de chuvas concentrado em 4 meses ao longo do ano. Desse modo, nos períodos de escassez de chuvas, uma grande área que engloba principalmente as regiões interioranas dos estados nordestinos enfrenta longos meses de seca. A maior parte da região está no semiárido e requer preparação permanente, boa gestão da água disponível e investimentos constantes. O primeiro da série de eventos mencionada por Paula Freitas foi realizado no final de março em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, contando com a participação do governador João Azevedo. Também tomaram parte no debate secretários de Estado responsáveis pela gestão de recursos hídricos e o desenvolvimento de infraestrutura hídrica, e ainda gestores de agências de recursos hídricos estaduais. Compareceram no evento representantes de órgãos federais como a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, e Casa Civil. Do Banco Mundial em Brasília para a ONU News, Sidrônio Henrique. Carolina, o impacto da tua pesquisa no Norte e Nordeste vai ser maior, além porque lá tem um número expressivo de pessoas contaminadas com a malária, né? Exatamente. A minha pesquisa, nesse trabalho, né, específico que foi divulgado pela agência FAPESP, foi um trabalho focado em malária, mas eu trabalho com várias dessas doenças chamadas negligenciadas, né, que são doenças que afetam principalmente as populações mais marginalizadas, pobres, né, em regiões tropicais, subtropicais do planeta. Populações negligenciadas, né? Então, essas pesquisas que desenvolvemos no laboratório vão justamente, né, beneficiar pessoas com menos acesso a medicamentos, principalmente quando trabalhamos com a ideia do reposicionamento de fármacos, em que a gente utiliza medicamentos que já são aprovados para uso em humanos para reposicionar para outras doenças que não têm tratamento ou que o tratamento é precário. Otávio, as populações negligenciadas estão localizadas em todo o Brasil, né? Nós somos um país desigual, mas sobretudo no Norte e Nordeste do país, né? Isso é para fármacos, isso para a questão da irrigação consciente, estudos de dessalinização, Joel. Assim, então, nesses contextos todos, assim, a inteligência artificial traz muito benefício. A Caroline falou da malária, mas a gente tem tuberculose, a gente tem leishmaniose, a gente tem uma série de outras doenças negligenciadas. A dengue agora está chamando atenção, mas a gente tem outros números de outras doenças, verminose, etc., esquistossomose, que afetam muitas pessoas. E a gente tendo a inteligência artificial a nosso dispor, como aconteceu com a vacina, né? As tecnologias, o pessoal diz assim, foi muito rápido, né? Não pode ser, não, isso já vinha há décadas. O que foi rápido foi fazer mais ou menos o que acontece com o fármaco, que a Caroline falou muito bem, da gente fazer uma alocação, a gente chama de reposicionamento de drogas. A gente reposicionar tecnologias para diversos ambientes, isso facilita e traz muito benefício para a população. Joel, rapidamente, se você me permitir, o negacionismo, por exemplo, quando a gente sempre existiu, foi muito, muito inteligente a colocação da Carolina, porque quando descobriram o espermatozoide, por exemplo, teve pessoas que não quis nem olhar, dizer assim, não pode ser. Assim, quando os micro-organismos, Pasteur sofreu com isso, o Francisco Redi, quando trabalhou a questão da abiogênese, que disse, olha, não, o micro-organismo surge por reprodução de outro. Mendel demorou um século para o pessoal entender os fatores genéticos. Darwin, o que Darwin sofreu para deixar a lei da evolução assim, como lei, como fenômeno biológico, claro, em todos os ambientes. Sempre existiu isso, só que agora com a internet isso escalonou, né? Mas sempre tiveram pessoas nesse sentido, mas infelizmente a ciência, a verdade, com força sempre emerge, e isso é o que nos deixa otimistas, né?
É importante você fazer esse quadro histórico para revelar que o negacionismo, como a própria Carolina disse também, ele é um fator histórico, né? Não é de agora, mas agora, sobretudo, nós tivemos um grande retrocesso, sobretudo em relação à vacina que você acabou de citar. Mas chegou a hora de a gente divulgar o destaque da semana, a matéria mais lida no site do Observatório, nos últimos dias. O Brasil registrou 3,4 milhões de possíveis violações de direitos humanos em 2023. Um relatório global, divulgado na última semana pela Anistia Internacional, com dados em 156 países, revela que o Brasil registrou mais de 3,4 milhões de possíveis violações de direitos humanos em 2023. Bom, direitos humanos é um tabu nesse país. Se você quiser ler essa matéria completa, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Não esquecendo que o 3 é em numeral. Muito bem, agora nós vamos conversar com a nossa colunista Gabriela Chabut, que ela é especialista em ODS. Hoje ela gravou, normalmente ela participa do nosso programa ao vivo, mas vamos saber o que ela traz de novidades para esta semana. Oi, Gabriela. Tudo bem, Gabi? ODS em pauta. Boa tarde, ouvintes do Brasil ODS. Meu nome é Gabriela Chabut e eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vim contar para vocês como que o programa de hoje se relaciona com a Agenda 2030 da ONU. O tema do programa de hoje é Saúde e Inteligência Artificial. Ele está diretamente relacionado ao ODS 3, Saúde e Bem-Estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Bom, as principais aplicações da inteligência artificial em hospitais privados do Brasil vão desde a gestão de leitos, centros cirúrgicos, análise de exames de imagem em tempo real, para apoiar o diagnóstico e o monitoramento à distância de pacientes. Mas como que isso tem chegado no SUS, né? Para contar um pouco sobre as notícias de como esse tema impacta a saúde no Brasil. No fim do ano passado, o Ministério da Saúde lançou uma chamada pública para apresentação de projetos de pesquisa que utilizassem inteligência artificial para melhorias na saúde pública. Esse ano, 5 pesquisadores de instituições brasileiras foram selecionados com a ajuda de custo de R$500 mil por projeto, justamente para encontrar soluções para o SUS com ferramentas inovadoras para, por exemplo, melhorar a capacidade de diagnóstico ou a administração de recursos e insumos. Então, esse tema já está chegando no SUS, apesar de mais lento do que no setor privado, que já tem utilizado a inteligência artificial com várias soluções para a saúde privada no Brasil, mas isso também tem entrado, então, na pauta da saúde pública brasileira. Era isso que eu tinha para contar para vocês hoje no programa. A gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço. Obrigado, Gabriela. Você volta na próxima semana contando novidades a respeito dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU e as 169 metas. Bom, ela já disse que nós estamos no DS3, a qualidade de vida, viu, Carolina? Vamos voltar a falar da malária? Ela é um dos principais desafios de saúde pública em regiões tropicais. A matéria fala um pouco disso, né, da região Nordeste, da matéria da ONU, e causa quase 250 milhões de casos em todos os anos no mundo. É um número muito expressivo. E aí eu queria voltar para você explicar um pouquinho sobre a importância da sua pesquisa, né? Como ela começou, aonde ela anda e quando o cidadão comum que está nos ouvindo falou, opa, tem uma pesquisa aqui, eu tenho um parente no Norte, no Nordeste, até mesmo no Centro-Oeste, que teve malária, e agora? Bem, excelente, Joel. Vale ressaltar, eu vou trazer um pouco desse histórico, mas vale ressaltar que a pesquisa de fármacos, novos medicamentos, é uma área extremamente competitiva, de alto risco, né? Então, a cada 10 mil compostos ou substâncias químicas que são identificadas inicialmente, apenas um segue para os estudos em testes clínicos em seres humanos, né? Então, a taxa de começa com animais, né? Depois vai para humanos. Isso, não, começa in vitro, né? Em células, em placas, depois animais, diferentes modelos animais e depois humanos. Então, a maioria das substâncias são eliminadas nesse processo. Então, é uma pesquisa muito competitiva que envolve integração de várias áreas
e realmente é algo muito desafiador e muito caro se desenvolver um novo fármaco, né? Então, a nossa pesquisa para fármacos contra a malária se iniciou desde 2016, essa minha parceria com o professor Fábio Costa, do IB, da Unicamp, em que ele tinha aprovado, na época, um projeto temático da FAPESP. Depois eu passei o ano de 2017, eu passei lá como pesquisadora visitante, né? Então orientei vários dos alunos do professor Fábio, iniciaram então projetos na área, trazendo a IA e modelos computacionais para auxiliar nas pesquisas de malária, que o professor Fábio é especialista. Então, em 2017, nós aprovamos um segundo projeto temático da FAPESP, e aí esse sim foi totalmente focado em malária vivax, que é a malária principal que acomete aqui a região norte, né, o Brasil como um todo, mas principalmente a região amazônica. E então nós iniciamos primeiro buscando quais proteínas no parasito da malária seriam importantes para a gente tentar nocautear, para a gente tentar trazer um fármaco inovador que possa, então, atuar nessas proteínas. Então, essas pesquisas iniciaram com a análise, utilizando IA, com a análise dos dados de transcriptômica e genômica, né, desses dados, desses parasitas, focado no parasita Plasmodium vivax. A partir desses alvos selecionados, que são essas proteínas do parasito, nós, então, buscamos em bases de dados, de fármacos já aprovados para uso em humanos e de compostos químicos em geral, compostos que pudessem, então, atuar inibindo essas proteínas ou algum processo vital desse parasito. Né? Então, ao final, em um desses trabalhos, e com isso, né, nesses quase 6 anos de pesquisa, de lá para cá, nós produzimos muitos trabalhos, muito conhecimento e alguns compostos muito promissores. Né? Nós temos alguns compostos nesse pipeline, um deles é esse composto que está, né, na entrevista da revista FAPESP, que é um composto, na verdade, derivado de produto natural, né? Então é um composto que é extraído de plantas e ele teve uma atividade biológica in vitro nos parasitos, muito promissora. Agora, os próximos passos, como eu comentei, os próximos passos são os testes em modelos animais, não só de eficácia, mas também de segurança. Nós temos que provar que a substância é boa em matar o parasito, mas não é tóxica para a célula de mamífero. Então, para, a partir daí, seguir para os humanos. Animais os próximos... e humanos. E o tempo Exatamente. Quem está nos ouvindo falando ansioso. Quando é que chega? Nós fizemos o que a gente chama de pesquisa básica, né? A pesquisa inicial em toda essa cascata de descoberta de fármacos. Essa pesquisa básica demora de 3 a 5 anos. E a pesquisa aplicada, mais 5 a 10 anos. Então, a gente espera que pelo menos mais 5 anos que a gente consiga ter alguma resposta, ou seja, compostos que já estão indo para testes clínicos em seres humanos. Infelizmente, não é rápido, Joel, é muito demorado. De qualquer maneira, nós temos uma pesquisa em andamento, não é, Otávio? Exato. Que vai trazer bons resultados nos próximos 5 anos. A gente viu um número expressivo, são 250 milhões de casos por ano em todo o mundo, né? Sem dúvida, Joel. Muito importante esse estudo da Carolina, e tudo depende de ações integradas, né? Por isso que é fundamental a inteligência artificial para a gente identificar até pontos assim, do desenvolvimento do fármaco e correlacionar isso com como que a ciência se integra com a política, com as universidades, nas universidades, nos institutos, juntar todos esses dados, e essas ações integradas são fundamentais. Por exemplo, a gente viu durante a pandemia que em países desenvolvidos, onde teve muito recurso alocado, as vacinas andaram mais rápido, os medicamentos foram alocados assim de umas doenças para outras de forma muito mais rápida. Então, o combate à desinformação e usar a inteligência artificial nesse desenvolvimento, nesse caminho, a gente chama de pipeline, sabe, Joel? Por exemplo, para a gente entender a resposta DNA, tem um negócio agora que é bem técnico, assim, DNA, RNA, proteína, é um fluxo de informação, sabe? Que a gente tem no nosso corpo. Então, toda vez que um patógeno, um medicamento interage conosco, ele entra num sistema dinâmico e complexo, que é esse corpo, e ele entra numa reação em cadeia muito grande. São muitas informações hoje disponíveis, Joel. Se a gente tem a inteligência artificial para integrar os dados, eu estou, inclusive, escrevendo um artigo agora que é sobre ciência integrativa sistêmica,
porque a gente precisa não só obter informações do que aumenta, do que reduz. Por exemplo, glicose aumentou, a pessoa ficou com diabetes, reduziu, ficou hipoglicêmico, mas a gente precisa também ter informações, Joel, relacionais. E essas informações, sem a ajuda das ferramentas computacionais da inteligência artificial, a gente não consegue chegar eficientemente tão rápido. Isso que a Carolina falou com sapiência com relação ao tempo que de fato necessita, com o avanço das inteligências artificiais, com mais investimento em ciência, colocando ciência como prioridade, a gente vai sem dúvida conseguir avançar e ter uma redução nesse tempo e, consequentemente, ajudar mais a população, sabe, Joel? Você sabe que uma das maiores preocupações do nosso programa Brasil ODS, além de falar dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, é contar um pouco essa experiência, as pesquisas realizadas por esses profissionais mundo afora e sensibilizar a sociedade civil para pressionar o governo para ter mais investimento, porque assim nós seguraríamos nossos pesquisadores e, claro, avançaríamos em termos de ciência. Né? 84% dos brasileiros acreditam que a inteligência artificial é confiável, segundo pesquisa Confiança na Inteligência Artificial, realizada pela KPMG em 2023. O número é expressivo, né? Apesar das resistências e até do preconceito que os nossos entrevistados já mencionaram ao longo do programa, eu queria um comentário seu, Carolina, a respeito desses dados. Realmente isso mostra, esses dados mostram que as pessoas, a população em geral, acredita, de fato, né, que a IA pode auxiliar nas pesquisas, né, aqui no nosso caso, na área da saúde. Então, isso é muito importante, porque isso traz uma credibilidade, né, por parte da população no nosso trabalho, né? E, de novo, a gente comentou sobre a questão da ética, né, como em todas as áreas, né, é necessário muita cautela, utilizar a inteligência artificial, né, no caso aqui, para acelerar essas pesquisas, para analisar esses dados, como o Otávio falou muito bem, na questão da integração desses dados, né, a gente não conseguiria fazer o que fazemos hoje sem a IA, né, então o conhecimento já foi produzido, nós temos milhares de dados já obtidos com relação às doenças, com relação a parâmetros, com relação a diagnóstico, né? E a gente usa agora a IA para compreender esses dados, para trazer esses dados, tirar uma informação importante desses dados, né? Então, isso é muito importante, a população começar a entender e realmente acreditar que a IA veio como uma grande aliada. A IA não vai substituir nós, pesquisadores, cientistas, seres humanos, isso nunca, mas ela veio para auxiliar, né, as pesquisas e trazer uma celeridade. A Carolina resgatou novamente a frase que você mencionou a respeito da ética. Otávio, existem riscos associados ao uso da inteligência artificial na medicina? Joel, como tudo, por exemplo, a questão da droga, por exemplo, o medicamento, a diferença entre um medicamento e uma droga é a dosagem, como você usa. Então, a inteligência artificial, qualquer tecnologia científica, tecnológica que surgiu a partir da ciência, é a mesma coisa. Por isso que a questão da educação social, esse trabalho tão bonito que vocês no Observatório fazem com a sociedade de esclarecimento, é a base, eu acho que de tudo, porque se a gente não tiver ética e não se preocupar com a questão da ética na regulação de todos esses processos, a gente não desenvolve nada, né? Não avança com nada. Mas a gente precisa que ela seja muito bem utilizada, senão as pessoas podem usar para o mal. Por exemplo, monitorar. Os bandidos podem usar para monitorar pontos onde é mais fácil assaltar as pessoas. Da mesma forma que o cientista pode usar isso para monitorar pontos onde a gente pode ter, por exemplo, previsibilidade de chuva para ajudar o pessoal onde falta água, pode ajudar as pessoas a monitorar surtos de doenças, de malária, de dengue e outros locais. Então, eu acho que é o seguinte, como cientistas, Joel, nós temos que ter em mente que sem a educação, sem esse discernimento, sem o criticismo das pessoas, a gente não vai ter ferramentas assim sendo utilizadas de forma errônea. Elas podem ser usadas para os dois lados. É fundamental que a população tenha
consciência, né? Como precisa de consciência para que as vacinas, saber que vacina faz bem, precisa saber que inteligência artificial faz muito bem, mas se a pessoa pegar uma seringa que é usada para vacina e usar para machucar os outros, vai machucar. Aproveitando a honestidade da sua resposta, você conhece algum diagnóstico impreciso provocado pela inteligência artificial? Olha, Joel, diagnóstico impreciso pode acontecer, análise de dados, assim, resultados espúrios pode acontecer em qualquer ambiente, seja pelo cientista que está analisando, por ele se equivocar, não intencionalmente, mas às vezes, por isso que daí surgem os modelos matemáticos, estatísticos. E hoje em dia, a gente trabalha com dados em larga escala. Cada vez mais trabalha com grande quantidade de dados, big data, né, que chama big data. A gente conseguir isso que a Carolina fez muito bem no estudo dela, de ver os padrões em diferentes camadas, para poder se aproximar o máximo possível de uma acurácia maior, de uma resposta mais precisa. Isso é necessário trabalhar com uma larga quantidade de dados. Pode acontecer, em tudo pode acontecer, João. Nada é 100% seguro. Carolina, eu quero te ouvir sobre isso, mas também sobre um outro aspecto da inteligência artificial. Normalmente o senso comum fala, olha, a inteligência artificial vai estar chegando, mas vai tomar empregos das pessoas. Na área da medicina, isso pode acontecer? Olha, Joel, primeiro eu vou só finalizar e complementar o que o Otávio estava comentando sobre a questão do diagnóstico, é que concordo plenamente, ele falou muito bem, mas o que a gente precisa deixar claro é que esses modelos de inteligência artificial, eles vão justamente minimizar esses erros, né? Porque eles trazem eles foram treinados com uma grande quantidade de dados e eles vão trazer ali uma resposta, um diagnóstico que obviamente precisa ser validado pelo profissional, pelo médico, né, que vai estar laudando ali aquele diagnóstico. Então, na minha visão, né, a inteligência artificial pode sim substituir alguns tipos de empregos, mas não todos, tá? Então, assim, as pessoas trazem muito esse burburinho que todo mundo vai perder emprego, cientista vai perder emprego, isso não é verdade. Mas, eventualmente, alguma posição específica, um trabalho muito técnico ali, talvez possa vir a ser substituído pela máquina, porque a IA está aí justamente para auxiliar. E a capacidade de processamento, né, de dados, de quantidade de dados, de trazer essas informações com muito mais precisão do que um ser humano conseguiria fazer. Então, em alguns setores sim, mas não, obviamente não em tudo, né? A IA não vai substituir o ser humano. Como acontece em todos os setores da sociedade. Haverá empregos que serão perdidos, agora resta as pessoas se capacitarem, né? Para conseguir e outros serão criados, manter o mercado de trabalho, né? Exato. Agora nós vamos divulgar, Carolina, Otávio, o resultado da nossa enquete no Instagram. A gente pergunta para os nossos ouvintes e seguidores, inclusive se ele tem perguntas para vocês também, mas eles responderam no Instagram uma pergunta a respeito do tema do programa. Você se sentiria confortável recebendo um diagnóstico médico de uma inteligência artificial? Olha só o que eles responderam aqui, ó, acabou de chegar. 36% disse que sim, mas 64% não. Ainda se percebe que na população ainda há uma certa resistência, principalmente entre os nossos seguidores lá no Instagram. 64% não estão seguros de receber um diagnóstico médico de uma inteligência artificial. Mas 36% sim. Eu quero um comentário seu, Otávio. É um número que ainda mostra um pouco de resistência em relação à inteligência artificial. Sim, e é um número bem significativo, porque o ser humano, nós seres humanos, Joel, quando adoecemos, eu vou fazer uma analogia antes de dar minha resposta, efeito placebo, por exemplo. A mente da gente, a emoção, o ser humano, tem muito impacto nos resultados, na interpretabilidade de um diagnóstico. Então, isso que a Carolina falou de nunca vai substituir, a inteligência artificial nunca vai substituir o médico, nunca vai. Mas não é só pela capacidade de interpretabilidade dos dados, porque a IA aumenta a acurácia, reduz a chance de erro, mas é porque também o ser humano, nós seres humanos, temos necessidade ardente do contato
uns com os outros. Saiu um paper lindo na Otávio, eu tenho um dado aqui, 99% das doenças começam aqui na cabeça, é isso mesmo? Muito, Joel. Tem uma... Não sei se você está com dado aí, eu não sei, mas né, confio em você. Mas tem um ramo da ciência que a gente trabalha... Aquela predisposição da gente ter... Eu estou seguindo a sua linha de raciocínio, então essa certa resistência acaba provocando dentro de nós um pensamento negativo em relação ao tema que nós estamos discutindo, no caso, a inteligência artificial. Aí eu lembrei que eu não sei que especialista me disse que 97% das doenças começam aqui na nossa cabeça. E depois ela, claro, ela passa por organismo, né? Tem um ramo chamado psiconeuroendocrinoimunologia, que é o seguinte, como a mente, endócrino, a parte de regulação das glândulas endócrinas que regulam os hormônios, neuro do sistema nervoso e imuno, que é, no final das contas, como o sistema imune responde a isso. Tem um termo, Joel, só para que chama afectoma. Não sei se o pessoal ouviu falar, porque é muito... Afectoma. Que é o conjunto de emoções, de afetos que todos nós temos. Por exemplo, a pessoa recebeu um diagnóstico de tumor. Se ela tem propósito na vida, se ela tem uma dedicação ao próximo, aos filhos, em casa, ela diz, olha, eu não quero morrer, eu quero viver, eu tenho gosto pela vida. A resposta dela, a esperança. Às vezes, crença. Tem um ramo da ciência que estuda a crença, por exemplo. O impacto das crenças, da espiritualidade no nosso corpo. E tem resultados promissores, pessoas que trabalham voluntariamente, ajudando. Olha que legal. Afectoma. Olha aí, tá vendo, ouvinte? E seguidor nosso do Observatório nas nossas redes sociais. Aprendemos mais uma, afectoma. O que influencia. Se você tem uma doença grave, você começa a resolver na tua cabeça, falando dos seus sonhos, das suas utopias e o que você tem para realizar na vida. E aí você vai conseguir, pelo menos, diminuir essa doença e, quem sabe, o caso até acabar com ela. A gente fugiu um pouco, mas aprendemos sobre o afectoma. Voltando ao nosso... Interessante, né, Carolina? Você viu Muito. Isso no início do programa? O nosso programa é um bate-papo e eu acabo improvisando aqui, perguntando para os nossos convidados a respeito de assuntos que são importantes. Voltando à nossa enquete, eu ia perguntar o mesmo que eu perguntei para o Otávio. Agora, levando em consideração o afectoma, 36% não confiam e 64% confiam no diagnóstico apresentado pela inteligência artificial. Ela te surpreendeu? Rapidamente, você ficou... 36% não confiam, é isso? Eu tinha entendido o contrário quando você falou a primeira vez. Então vamos lá, vamos lá. 36% não acreditariam no diagnóstico. Ele não se sentiria confortável recebendo um diagnóstico médico da inteligência artificial. 36% sim, não se sentiria confortável, e 64% não. Me surpreendeu porque eu imaginei que o número que não se sentiriam confortável seria maior, viu, Joel? Esse dado traz para mim, quer dizer, essa informação traz que a população cada vez mais, aquilo que você já tinha comentado, está acreditando, confiando na inteligência artificial nas suas diferentes aplicações. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Claro que ainda existe um número grande, né? 36% ainda é uma parcela grande que não acredita, mas eu acho que isso é tudo uma questão de conscientização, de trazer essa informação, como aqui no seu programa, a informação para a população em geral, né? O que esses cientistas na área de saúde estão fazendo, como que usa a inteligência artificial para chegar naquele dado, naquele resultado, né? Eu acho isso muito interessante e muito importante. Construir uma nova imagem a respeito da utilização da inteligência artificial na medicina. Agora, você, ouvinte, tem mais uma ferramenta, o afectoma. O professor Otávio Cabral trouxe aqui no programa de hoje. Olha, eu tenho uma pergunta para nossos dois convidados. Uma eu já tinha feito lá, mas... para você, a inteligência artificial pode tirar empregos na área de saúde? Otávio, eu já perguntei isso, mas em respeito ao nosso convidado, ao Cláudio, que fez essa pergunta, eu gostaria, como eu repercuti com a Carolina, agora eu repercuto com você. Você acredita que será expressivo o número de empregos
que vão ser perdidos com a inteligência artificial na medicina? Boa pergunta, Joel. Não só na medicina, mas em outras áreas. É do Cláudio Luiz, viu? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Excelente pergunta do Cláudio. Veja, eu vou responder com a frase do Lavoisier, um grande químico aí que revolucionou a química. Ele disse o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, né? A gente brinca aqui, né, com isso em diferentes contextos, mas é o que está acontecendo. A gente está em pleno processo de transformação. A lei de evolução, que atinge a biologia, a vida dos animais, das plantas, da nossa, né? Então, ela também vale muito, Joel, para a questão profissional. Então, nós profissionais temos que estar abertos constantemente para estar aprendendo, estudando, se reciclando, porque o conhecimento que é produzido hoje, Joel, daqui a um ano já não é o mesmo. E cada vez mais está mais rápido isso. Então, é fundamental que a gente esteja pronto, disponível para estar sempre aprendendo, absorvendo aquela filosofia socrática assim, da crise do só sei que nada sei. Está pronto sempre para buscar e aprender, sabe? Esse princípio do eterno aprendiz é muito importante, sobretudo na área da medicina, né? Nós estamos em constante transformação. Carolina, isso é tão importante, deixa eu só complementar, Joel, rapidinho, que eu fiquei intrigada. Eu gostei demais da sua resposta, Otávio, com relação a essa constante transformação. Isso é tão verdade, né? Profissional. Aqui na UFG, na Federal de Goiás, nós temos o primeiro curso de bacharelado em inteligência artificial. E esse curso formamos a primeira turma, começo do ano. Esse curso hoje está com a segunda maior nota para concorrência na entrada do Enem, só perde para medicina. Então, vejam, é o profissional do futuro, é o que a gente precisa. Hoje, de fato, os profissionais vão ter que saber programar, vão ter que entender um pouco mais de lógica, de estatística, de programação, para estarem atuando nos diferentes setores. Então, isso é uma grande verdade. Olha que legal. Você completou a resposta do Otávio. Esse processo de transformação é importante. A Luana Batista te pergunta, eu queria que você desse uma resposta bem sintética. Já é seguro utilizar a tecnologia de inteligência artificial na medicina atual? A Luana pergunta. Com certeza, Luana. Então, hoje a inteligência artificial é usada nos vários setores, né? Dentro da saúde, em hospitais, na questão de diagnóstico, né? E, inclusive, aqui mais para o setor farmacêutico, desde esse início da pesquisa, como é a minha, até os estudos clínicos em seres humanos, na seleção dos voluntários. Então, assim, a IA já está sendo utilizada com segurança e ética nos diferentes setores da saúde. Para fechar esse bloco, se você quiser enviar a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. Além disso, você pode mandar uma mensagem ou ligar para a nossa produção. Para mais informações, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br ou nos siga nas nossas redes sociais. Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Carolina, você é feliz e saudável com os resultados da tua pesquisa? Demais. A gente tem que amar o que faz, né, Joel? Então, eu trabalho por amor, amo a minha pesquisa, sou muito feliz. É claro que muitas vezes a gente não tem o resultado que a gente espera, na velocidade que a gente espera ou que precisa. Mas ciência é isso mesmo, nem sempre as coisas dão certo, né? Mas as coisas têm caminhado muito bem aqui. Bom, Otávio, você é um grande teórico da medicina, né, Otávio? Como professor. Obrigado. Quando você começou a praticar essa ferramenta importante, a afectoma? Joel, o afectoma foi lançado por um grupo de pesquisadores da Rede DOS. Né? Eu vi um paper que saiu recentemente muito bom. O aumento da inteligência artificial, da inteligência por si só, não nos deixa com o afectoma bem regulado. A gente precisa, assim, o ser humano, né, e os ouvintes aí foram fantásticos nas respostas de não confiar. A gente tem alguns aspectos da nossa personalidade para a gente ter saúde, e você falou sabiamente, a gente precisa de inteligência, assim, o QI, a inteligência intelectual, matemática, acurácia, etc., que é o que a gente está falando agora, mas, sem sombra de dúvidas, cresce cada vez mais, Joel, a inteligência emocional, assim, trazida à baila assim, pelo Daniel Goleman, e tem também hoje, já tem uma pesquisadora americana, britânica,
ela lançou a inteligência espiritual, que não tem nada a ver com qualquer religião, porque às vezes tem pessoas sem religião nenhuma com alta inteligência emocional e espiritual, independente de qualquer coisa. Então, a gente precisa trabalhar esses 3 lados no indivíduo, para que, diante de um contexto, a gente saiba, até o próprio médico, vamos falar dos médicos, que a gente tenha compaixão na hora de passar um diagnóstico, que a gente saiba passar de uma forma positiva, que a gente consiga acolher o paciente no consultório. Quantas vezes a gente sabia o médico correndo, nem olhava para a cara do paciente, né? Quantas vezes eu já passei por isso, entrando no consultório e o médico não olhava para mim. Então, esse afectoma, né, que foi muito bem trazido por alguns pesquisadores aí, ele é fundamental para a questão da saúde da doença, até para o efeito dos medicamentos, a forma como a pessoa recebe o medicamento, como ela está emocionalmente preparada, tudo isso precisa estar integrado, Joel. Desenvolver emoções, desenvolver inteligência artificial e desenvolver inteligência espiritual que nós precisamos para a gente encontrar um ser mais integrado. Acho que é fundamental nos dias de hoje, né, nesse clima de ódio que o país vive, o Observatório do Terceiro Setor, desenvolver esse programa, o Brasil ODS, exatamente para trazer especialistas como a Carolina e você, para conversarem com o ouvinte, com o espectador, para a gente passar não só informação de uma maneira descontraída, mas acabar com essa polarização, né? E para que a gente construa momentos melhores, não só na pesquisa da Carolina, não só no seu trabalho na universidade, Otávio, mas um país melhor, uma convivência melhor entre as pessoas, né? Nós estamos no final do programa, e aí eu preciso repercutir rapidamente com vocês dois. Eu acho que nós falamos da inteligência artificial na medicina, destacamos a pesquisa da Carolina Andrade, falamos um pouco de novidades, né? O programa está chamando de novidade, o afectoma, né? Que a Carolina praticava sem saber, e por isso que ela é feliz e saudável, né? E que esse nosso programa está na ODS 3, né? Eu queria uma fala final. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado, Otávio, a respeito do nosso programa? Você sempre vem com algumas novidades, né? Você sempre traz uma coisa interessante para fechar o programa. O que você diria para os nossos ouvintes sobre a sua participação, sobre o tema do programa, enfim? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês, Joel, porque para mim é sempre um aprendizado enorme estar aqui. Você que conduz tão bem esse programa. Diga eu e os nossos ouvintes, né? Você e os ouvintes, exatamente, e os convidados, como a Carolina, eles trazem perguntas assim que esclarecem, que a gente não espera as perguntas e passa a refletir sobre elas. Então, eu desejo aí parabéns a toda a equipe e fico felicíssimo de participar e de aprender com vocês, né? Então, para os nossos ouvintes, como sempre, esperança, né? Então, Carolina traz uma pesquisa de esperança, o programa é um programa esclarecedor, que fique conosco todos essa perspectiva de crescimento, de união, que você falou muito importante, e de esclarecimento, porque juntando tudo isso dentro do nosso afectoma, a gente vai conseguir, né, Joel, viver num país melhor. Nós que agradecemos, você sempre traz informações importantes, não só para quem apresenta o programa, mas para os ouvintes. Carolina, suas considerações finais, agradecendo a sua entrevista e a do Otávio. Foi um prazer conhecê-lo e parabéns pelo teu trabalho, viu? Bem, eu gostaria de agradecer imensamente a você, Joel, à organização do programa, aos ouvintes, ao professor Otávio, tá, por essa oportunidade. Foi um momento de muita descontração, um momento muito interessante que eu participei aqui, inclusive aprendendo coisas novas, o afectoma, que eu adorei, Otávio. Então, assim, falar que, por fim, a gente fica muito feliz de poder divulgar, né, as pesquisas de qualidade que são desenvolvidas no nosso país. Mesmo eu estando aqui no centro-oeste do Brasil, a gente consegue desenvolver pesquisa de qualidade, claro que não sozinha, com todos os colaboradores, não só da Unicamp, Estado de São Paulo, inclusive de outros países. Então, queria falar também para o nosso ouvinte que a gente, no Brasil, existem cientistas de muita qualidade, e a gente fica muito feliz quando escuta e vê que a população acredita no que a gente faz. O que a gente precisa é isso, é confiança no nosso trabalho e investimento. Então, precisamos cobrar dos nossos governantes que invistam continuamente, massivamente,
em pesquisa científica, porque muito em breve teremos muitos bons frutos aqui do Brasil, dos cientistas brasileiros. Obrigada a todos. O Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Agradeço a participação de Carolina Horta Andrade, pesquisadora, líder do Laboratório de Planejamento de Fármacos da Universidade Federal de Goiás, do professor Otávio Cabral Marques, que é professor de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.